Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de numeração decimal. Lembram? Eu já expliquei isso para vocês na sala, né? Sistemas de numeração decimal, o próprio nome já fala, decimal. Decimal, lembra o número 10, ou seja, agrupamentos feitos de 10 em 10. Eu expliquei para vocês na sala e mostrei o quadro valor do lugar, e eu vou mostrar agora para vocês também. Olha aqui, ó. Nós havíamos aprendido a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Agora eu vou explicar mais duas para vocês. Antes, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Em todas as classes, nós só podemos ter até 3 algarismos. Quando passa, significa que já é uma outra classe. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho unidade, dezena e centena. Em todas as classes, eu vou ter unidade, dezena e centena. Então, aqui é a classe das unidades simples, unidade, dezena e centena da classe dos milhares, unidade, dezena e centena da classe dos milhões e unidade, dezena e centena dos bilhões. Para cada algarismo, eu tenho uma ordem. Então, cada classe, ela só pode ter até 3 ordens, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar, sei lá, o número 43. Vou colocar o número 43 aqui. Como que eu faço, professora, para colocar o número 43 no quadro valor de lugar? Então, eu tenho que pensar um pouquinho. 43. Quantas dezenas eu tenho? Quantas unidades eu tenho quando eu falo 43? Então, eu tenho 4 dezenas e 3 unidades, certo? Agora, eu vou falar um número um pouquinho maior. 3.743. Eu vou continuar usando 43 aqui. 3.000. Olha aqui, eu até grifei aqui. Quando eu falo classe dos milhares, eu não vou ler como milhares, né? Eu falo 1000. Então, se eu tenho 3.000, tá vendo que eu dou uma respiradinha? Por quê? Significa que o próximo número, eu vou para a próxima classe. Então, eu tenho 3 unidades de milhar, certo? 3.743. Até aqui tudo bem? Agora eu vou propor um número um pouquinho maior. 24.987. 24.000. Então, olha lá, que classe que eu vou usar? Classe dos milhares. Quando eu falo 24, olha como é fácil. 24. Eu tenho quantas dezenas e quantas unidades? O importante é sempre você parar para pensar nas classes. Por quê? Porque o número que vem antes dela, você já vai saber onde você vai colocar. Então, eu falei 24. Eu sei que quando eu falo o número 24, eu tenho 2 dezenas e 4 unidades. 24.000. Aí, eu vou pensar agora no próximo número. 987. 987. 909 centenas, 8 dezenas e 7 unidades. Até aqui, fácil? Agora, eu vou propor um número um pouquinho maior. 29.370.902. Nossa, professora, essa vai ser difícil. Não vai não. Por quê? Presta atenção, eu falei 29 milhões. Então, aonde eu vou colocar o 29? Na classe dos milhões. 29, eu tenho 2 dezenas e 9 unidades. Aí, eu falei 370.000. 3 centena, 7 dezenas e 0 unidade. 370.000.
mil. E, finalmente, 902 unidades. 9 centenas. Aí tem que prestar atenção, ó, que 900, tá? Então, eu coloco um 0 aqui e o 2. Fácil? Aí eu formei meu número, 29.370.902 unidades. Bom, como vocês já estão craques agora, né? Então, eu vou propor um número um pouquinho maior. 521.297.638.045. Fácil? Já podem escrever aí. Tô brincando, gente. Vou falar de novo. 521.297.638.045. Vamos lá? Colocar esse número no quadro, valor de lugar? Então, primeira coisa, eu falei 521 bilhões. 521. Eu tenho 3 algarismos, certo? 521. 297 milhões. 297 milhões. 638 mil. 638 mil. E 45. Agora, presta atenção nisso. 45. Se eu prestar atenção somente e colocar, por exemplo, aqui o 45, vai estar certo isso? Não, né? Claro que não. Por que que não vai estar certo? Porque quando eu falo 45, significa que eu tenho 4 dezenas e 5 unidades. Mas e aí, professora, eu vou deixar isso aqui sem nada? Não, claro que não. Você tem que completar com 0. Agora sim, 45. Por que que é importante a gente colocar... Quando a gente olha um número assim, ó, muito grande, quando eu falei esse número, por exemplo, para vocês, imagine se vocês tivessem que colocar ele aqui no quadro valor de lugar. O que é interessante é sempre a gente utilizar o pontinho. Porque quando troca de classe, significa que nós temos que colocar o pontinho. Então, de 3 em 3 algarismos, de 3 em 3 ordens, nós utilizamos um pontinho para saber que mudou de classe. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. E 1, 2, 3, vou colocar pontinho porque eu não tenho mais nenhum algarismo, certo? Agora, por que é importante isso? Porque, por exemplo, se eu falo um número para vocês, sei lá, eu vou colocar qualquer número aqui, ó. 2, 7, 9, 4, 5, 0, 0, 7, 8, 3. Então, imagine se eu falasse para você assim, faça a leitura desse número. Ia ficar complicado? Bastante. Então, colocar o pontinho no lugar adequado vai te ajudar a fazer a leitura ou mesmo a escrita desse algarismo. Então, desse número. Então, presta atenção, ó. Eu sempre começo, lembra que eu falei a ordem? Da direita para a esquerda. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Agora, fica mais fácil de eu fazer a leitura, não fica? Olha lá. 2 bilhões 794 milhões 500 mil 783. Viram como fica mais fácil para fazer a leitura? Então, é isso que vocês vão fazer agora, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo!